povo, estamos iniciando mais um Gerando Conversa. Eu sou o Gera e já vou começar perguntando, já está inscrito no canal? Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o canal para fortalecer. Muito importante também interagir, comentando. Pode mandar para a gente também sugestões aí de convidados. E eu vou começar também falando dos nossos patrocinadores, nossos amigos que faz o Gerando Conversa acontecer, que é a Clínica Renascense, sua clínica de neurologia e reabilitação. Imagine Creative. Comunicação visual, brindes gráficos, transforma sua ideia em realidade. Tem a THR Solar, sua energia solar limpa, renovável e inteligente. New Style Gold é quem me veste, então tem que estar sempre na melhor, né? A New Style é quem me veste e é a loja que veste os artistas. Não só os artistas, mas você que gosta de se vestir bem. Então vai lá na New Style, que não é só roupa também não, viu, pessoal? Tem acessórios, sapato, boné, então por aí você já tira que o negócio lá é completo. E o Dr. Leandro Vieira, saúde integral para uma vida plena. Bom, hoje nós vamos gerar conversa com um profissional de sucesso. Um profissional que chegou a pontos que normalmente profissionais da área dele não chegam. E isso daí a gente tem que dar visibilidade e mostrar, porque é uma coisa importante para incentivar para que mais profissionais, não só da área dele, mas como de outras áreas, incentivem para poder chegar até lá. Que é o Damião das Graças, é embaixador e líder do estado da IQINE. Então a gente vai gerar conversa com ele e desde já agradecer, Damião, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a você, cara. E assim, a sua história, ela se inicia de geração de pai para filho, né? Isso. O Givaldo, seu pai, trabalhava com pintura e eu gostaria que você contasse um pouco da história, de como você via isso desde criança, já seu pai atuando como pintor e como isso veio a te incentivar a trabalhar com isso hoje também. Primeiramente, Gera, obrigado por a oportunidade. Eu que agradeço. De estar falando de mim, falando ao meu respeito. Eu acho que já nesse início, que você já iniciou, já me arrepiei. Não é conversa, cara. Eu acho que essa oportunidade, não só para mim, como para vários profissionais que precisam de uma oportunidade como essa. Então, cara, o início da pintura foi de pai para filho, né? Eu aprendi a pintura com meu pai, eu e mais 2 irmãos. Dos 3, um não conseguiu trabalhar na pintura por conta que o cheiro do produto era muito forte. Sim. Hoje mudou muito, a tinta não tem aquele cheiro forte como antigamente. Mas ele saiu da profissão, não ficou na profissão, ficou eu e outro irmão meu que trabalham na profissão. Então, no início da pintura, como a gente aprendemos com meu pai, e eu trabalhei com meu pai, eu acredito, dos 12 aos 16. E dos 16 para frente, eu comecei a fazer, vamos dizer, carreira solo. Eu comecei a trabalhar para mim. Foi onde eu comecei a me desenvolver na área da pintura e pegar gosto pela pintura e comecei a me atualizar. Tão provável que quando eu comecei a trabalhar e montar a equipe para mim, eu prestava serviço para o meu pai. Certo. E como a pintura estava se atualizando, o meu pai, por ser mais velho na pintura, então as coisas mais novas eu pegava e quando ele precisava de uma mão de obra diferente, uma textura, um efeito, eu ia lá para fazer para ele. Então seu pai, ele era limitado até certo ponto, porque na época que ele trabalhava não tinha tanta coisa nova quanto tem hoje. Isso. Não é isso? Por ele ser limitado, não, ele era um cara também, tipo, eu tenho uma pegada dele, ele não tinha medo de fazer. Certo. Porém, não tinha o conhecimento que eu tinha de correr atrás de atualização. Como? Na minha época, era revista. Hoje, os pintores hoje têm muita vantagem por a rede social, Sim, você internet, vai né? na internet pesquisar, você Sim. tem mais vantagem de aprender efeito. Mas na minha época não, na minha época era revista, então eu comprava revista nas bancas, revista de pintura, e ali eu via a foto passo a passo e eu colocava em prática. Então, tinha um efeito decorativo que o meu pai não tinha conhecimento, ele me levava na casa do cliente e eu ia lá e executava. Então, sempre o pai tinha a experiência, mas eu era mais atualizado. E para fazer esse trabalho de primeira, onde era que você fazia esse trabalho inicial? Onde era a cobaia? Era em casa? Até hoje, eu costumo dizer que a cobaia é em casa. Em casa tem pessoas que veem meus vídeos em casa e falam assim, cara, mas ornou essa pintura, combinou. Eu uso cimento queimado em um ambiente, no mesmo ambiente eu uso marmorizado, porque é as paredes que eu uso em casa para poder pegar a perfeição para levar para casa do cliente. Mas sempre foi em casa que eu fui me aperfeiçoando. Mas em casa tu tem um espaço reservado para isso? Ou é na própria casa mesmo? Ó, vou mudar essa parede essa semana aqui e fazer um teste.
É assim? Lá em casa não tem essa de casa de ferreiro e espeta de pau, não. Eu sei. Eu amo a minha casa, eu amo decorar, eu amo pintar. Então é algo de mim. Então por isso que quando eu vim, aceitei o seu podcast, que muitos é um pouco acanhado, é agir naturalmente. Então é o que eu faço, é o que eu gosto. Então, olha só, Gera. Minha sala eu tenho efeito de cimento queimado no teto, efeito de cimento queimado na parede. Esse é o meu gosto. Na outra parede é efeito mármore, que é o gosto da minha esposa. Então, sempre eu estou fazendo. Hoje eu saí de casa, já estou mudando a pintura do quarto da minha filha. Então, sempre eu estou mudando, sempre eu estou pintando e treinando em casa. Ah, show de bola. Massa. E teve... Quando você deixou de trabalhar com seu pai, você já começou a trabalhar, fez a sua equipe, ou começou já sozinho, fazendo trabalho só, ou de imediato já fez a equipe? Eu vou aproveitar mesmo para levar bem o que aconteceu, que é um espaço bacana. Sim, fique à Que vontade. eu estou aqui e eu quero aproveitar ao máximo. Quando eu me lembro como hoje a primeira casa que eu pintei. E quem é pintor da minha época, eu sou de 81. Eu comecei em 2003 a trabalhar praticamente para mim. Então vamos lá. Massa acrílica era um terror. Massa acrílica é uma nota que você como músico tem que sofrer para pegar ela, né? Tem coisas que é pronto. É a massa acrílica. Então eu comecei trabalhando para mim, pegando obra com massa acrílica, sofrendo, tendo dificuldade no lixamento. E daí quando eu vi que a coisa começou a evoluir, eu fui procurar pessoas para trabalhar para mim, para trabalhar comigo. E eu me lembro que os meus primeiros 2 funcionários que eu peguei, que isso é o que eu recordo mais, foi o Diogo e o Hoje são profissional, trabalham na área, alunos meus. E quando eu chamei o Diogo para trabalhar para mim, ele disse, Damião, bota o Eles disseram no pau ímpar quem ia ser o primeiro a trabalhar comigo. Então eu comecei a trabalhar com eles. Depois que eu botei botei o Diogo, botei o Jaminho, botei o Rafael. Então eu fui montando uma equipe, isso, 2003, né? E fui andando com a equipe. E quando eu cheguei em 2013, eu estava com a equipe de 25 pessoas trabalhando para mim. Então, entre 2013 a 2000, vamos botar assim, vou puxar um pouco. A 2017 eu tinha uma equipe de 25 pessoas trabalhando para mim. Com obra do Estado, tanto aqui em Arapiraca como as cidades vizinhas. Olho d'Água das Flores, Santana do Ipanema, Pão de Açúcar, Penedo. E sempre fazendo esse trabalho com a equipe. Então eu montei a equipe. Show. Em relação a... Você falou que no início, quando trabalhava com seu pai, você fazia... comprava as revistas, mas depois que foi chegando a internet, foi mudando a história, como foi essa parte de profissionalização? Você chegou a fazer cursos profissionalizantes e como eram feitos presencialmente falando, digamos assim, aqui na cidade de Arapiraca existia algum tipo de curso profissionalizante que você fez? Não, o que eu acho legal, eu acho que eu sou um pouco, eu creio muito e acredito muito em horóscopo. Eu acredito. Sim, sim, sim. E esses dias eu pesquisando algo do meu tipo, falou assim, do meu signo, a arte. Então é a coisa que eu já tenho de dom. Sim, é o dom. É um dom que eu tenho, é um Concordo. dom que eu tenho. Então, eu nunca tive curso, a não ser os cursos que hoje a gente tem, que poucos passam o curso real, porque não dá tempo. As lojas traz instrutores para dar um curso, mas ele não tem tempo de dar um curso profundo para o profissional aprender. Então, tudo que eu aprendi foi com visão, que sempre eu falo, visão de ótica para o pintor é o principal. Eu olho esse efeito aí, eu já tenho uma visão como eu vou replicar esse efeito. Entendi. E isso que hoje eu passo para alunos que eu tenho a oportunidade de ensinar. Então, na minha época, a gente não tinha a quantidade de tinta como tem hoje, a gente não tinha a evolução de tudo como tem hoje, era tudo atrasado, rolo, pincel, espátula. Hoje o pintor tem tudo para ele executar um efeito decorativo. Muito fácil, se você tem a mente aberta para isso. Então, naquela época, Gerardo, era a banca do argentino. Eu comprava a revista na banca do argentino, chegava em casa e eu fazia decorações nas paredes de casa. Quando eu não decorava nas paredes de casa, eu decorava em telha. Eu fazia telha artesanal, eu fazia quadros abstratos. Então, daí foi onde eu fui me lapidando e vendo que a minha área era a pintura. Então, não tive cursos nenhum para chegar onde eu cheguei. Hoje, sim, eu tenho cursos, mas cursos pequenos. Nunca fiz curso com ninguém. Então, onde eu cheguei até agora foi mesmo com visão na arte. Então, o curso mais atual seria para aperfeiçoar alguma situação?
O curso hoje, um produto novo chegou no mercado, que eu quero até falar um pouco para pintores que eles não pensam no crescimento. Tem pintores ainda arrogantes, que quando tem um curso, eu não vou não tem precisão de sair não. O que eu estou ganhando aqui tá bom demais. É esses pintores que eles ficam lá para trás, porque ele não busca atualização, ele não busca o aprendizagem. Então, sempre que tem um curso, eu estou participando. Qual é o curso? Um produto epóxi, uma tinta emborrachada, um efeito decorativo. Então, todos os dias você tem que se aperfeiçoar. Entendeu? Agora, assim, só esses cursos mesmo que vem para cá, que é a pintura do uma epóxi. Uma demarcação de quadra, como você vê meus trabalhos de quadra, eu aprendi só. Então, isso tudo eu vou aprendendo só e vou colocando em prática e subindo cada vez mais um degrau para ficar se aperfeiçoando cada Ô, vez Damião, mais. imagina a responsabilidade que é para pegar um trabalho desse de pintar uma quadra. E você se recorda qual foi o primeiro que você pegou e se de cara você já viu que daria resultado ali? Não, aqui eu consigo. Ó, uma palavra que eu costumo falar e é a palavra mais verdadeira se chama gratidão. Eu trabalhei 7 anos para uma empresa e através dessa empresa que eu tive a oportunidade de aprender a trabalhar com muitos produtos. Porque o que eu falo e o que eu acho, o profissional que ele não chega a um nível superior na pintura é a oportunidade. Então, qualquer pessoa que trabalha e tem dedicação no que ele faz, ele não tem, se ele não tiver a oportunidade, ele não vai crescer. E qual é a oportunidade? Então, através dessa empresa, ela era uma empresa que ela tinha arquiteta, ela tinha cobrança do Estado, e a cobrança do Estado já vem de fora. Então, se hoje eu trabalho com epóxi aqui, porque o Estado já viu nas capitais esse produto e precisa ser usado nas cidades, nos interior. Uhum. Então, eu comecei a trabalhar com a epóxi, a primeira quadra, que foi a empresa que passou para mim. E como veio a quadra poliesportiva, que é a mais simples, ela é 18 por 27. Então, é a quadra que ela só tem 2 modalidades. 3 modalidades, o vôlei, o futsal e o basquete. Que as outras já tem mais. As faixas trancejadas, essas coisas que já dá mais complicação para o profissional. Então, através dessa empresa, eu já iniciei fazendo a primeira quadra. Tive sucesso na primeira. Na segunda quadra, tive sucesso. E da terceira, teve uma que eu tive problema. Eu estava passando por um problema muito sério. Por conta de trabalho, por conta de loucuras que eu fiz uma época. E eu peguei uma quadra, que a quadra ela era de taco. Uma quadra poliesportiva oficial de 40 metros. Isso em Pão de Açúcar. E o pessoal me deu o projeto da poliesportiva de 27. Imagine, uma dimensão de 40, você encolher para uma de 27. O cara que pegou a obra não tinha visão, ele queria ganhar e não queria gastar, porque o projeto dele era esse. Sim. Então foi feita a quadra aqui, cara. Eu fiz a quadra menor. E depois eles pediram para me esticar. E eu tentei esticar para cá não dá mais. Teve que apagar tudo e iniciar tudo. Não, mas foi apagado e iniciar tudo de novo para chegar à perfeição. Aí é o problema não tá aí, tem que apagar, começar do zero, né? Começar do zero. Então é isso que eu faço. Sempre eu trabalho. Se eu tenho dúvida, eu tenho um nome hoje, Mago dos Efeitos, que foi um cunhado meu que criou, mas eu, quando tenho dúvida, eu vou atrás dos profissionais. Tem muitos profissionais na cidade que estão muitos no anonimato. Eles não gostam de mostrar a cara. Mas tem muito profissional e quando eu tenho dúvida, eu vou atrás dessas pessoas. Então, sempre procuro fazer o correto. Pegando o gancho da sua fala, o lance do anonimato. Venhamos e convenhamos. A gente se conhece de infância e tal. Ainda é meu primo, viu, minha gente? Ainda primo segundo, né, Damião? Isso, primo segundo. Primo segundo, a gente cresceu junto aqui. Mas eu acompanho nas redes sociais e vejo o trabalho dele, e Damião, desde de molecão, desde criança, sempre foi desenrolado em questão de liderança. Isso aí eu lembro. Eu gostei disso que você fez. Você me deu uma empolgação muito grande. Por isso que é preciso umas palavras quando saem de umas pessoas assim, que lhe empolga. E essa palavra você deu no comentário, tem um tempo. Damião, você tem dom de liderança. Eu tinha dom de liderança e até hoje eu tenho. Eu vejo isso. Lembro de Micaraca, né? Pode continuar, cara. E eu falo até assim, na questão da turminha brincando. Isso. A galera, você sempre chegava, sempre juntava ali, dava um conselho, não vá por aqui e tal, esse negócio de briga, de encrenca não dá certo, isso aqui. Quer dizer, já tinha o dom de liderança. Então a gente se afastou pelo tempo, cada um ir cuidar na sua vida e trabalhar em uma situação diferente da outra, mas eu sempre lhe acompanhando nas redes sociais.
E esse lance que você falou de viver no anonimato, dos profissionais vivendo no anonimato, às vezes perde muito em ganhar em crescimento. Por quê? O que me chamou a atenção, eu digo, peraí, eu preciso trazer Damião aqui no podcast, foi exatamente esse trabalho que você está fazendo hoje. Porque daqui a pouco o Damião está fazendo uma conferência no Rio de Janeiro, daqui a pouco está em Salvador, daqui a pouco está em Recife, em Maceió. Então isso daí enche os olhos para a gente ver, ó, o cara conseguiu. E hoje você, como embaixador da Ikine, é isso que eu queria entender. Como foi essa trajetória? Se foi por merecimento, se foi indicação. Lógico, merecimento foi, senão você não estaria lá. Mesmo com a indicação do QI, né? O pessoal diz, não, fulano de tal chegou lá pelo QI. Quem indicou? Isso. Mas se você chegar lá por uma indicação e não tiver respaldo e tiver sabedoria e conhecimento naquilo que você vai oferecer, da mesmo jeito que você bate, você volta, né? Então, como foi chegar esse caminho para chegar até a Ikine? Eu acho assim, para mim ter chegado até a Ikine, tudo agiu naturalmente. Existe um ditado: faça o bem que se colhe o bem. É verdade. Plante o bem para colher o bem. Primeiro eu conheci o movimento, que é o Movimento Brasil pelo Pintor Melhor, que é a ABRAP, a Associação Brasileira dos Pintores. Em 2018 eu fui visto, me convidaram para participar do Pela ABRAP. Pela ABRAP. Me convidaram para participar do grupo MBPM do Estado de Alagoas. Eu entrei no grupo MBPM como pintor, depois me colocaram como ADM e me fizeram um convite como braço. E eu fiquei em dúvida de aceitar como braço. Só que no decorrer dessa minha temporada já participando do grupo MBPM, eu estava pintando um telhado e o telefone tocou. Quando o telefone tocou, era a Magali, que ela é da Ikine. Eu não sei se hoje ela está na Ikine. E ela disse, cara, eu queria convidar você para fazer parceria com a gente, trabalhar com a gente na Ikine. Não tinha nada de embaixador. E naquele momento aquilo ali foi tão grandioso para mim, eu fiquei tão feliz com aquilo que eu não pensei nem em números. Que o meu sonho é poder compartilhar os meus conhecimentos. Então, o meu sonho é dar treino, é dar curso. Uhum. E eu não ligo nem pro lado financeiro. Eu acabei até de fazer um trabalho junto com um amigo meu, porque quando eu vou chegar, vou pular um pouquinho. Quando eu falo em fazer curso, às vezes a gente faz no particular, porque tem pessoas que eles querem fazer só ele. Ele precisa pegar, porque tem pessoas que é difícil de aprender. E quando ele está só eu e um aluno, que tem muitas pessoas que fazem comigo no Anonimatos, que ele não pede nem para me divulgar, então eu faço, mas o meu mesmo é fazer natural. Então foi dessa forma, eu fazendo o meu trabalho natural, colocando o vídeo no grupo, aí que me viu. Foi o seu Manuel, o Damião faz um baita de um efeito decorativo, que é o efeito madeira. Então eles me contrataram. Então eu estou na Ikine já, vou fazer 5 anos na Ikine, trabalhando, ganhando e crescendo sempre com novas amizades, porque a Ikine eu não digo que a Ikine é um trabalho para mim, é uma família. E é uma família que eu posso dizer que a Ikine é uma família como um relacionamento. Às vezes a gente sai de um relacionamento, mas tem afeto ainda por outro, porque pode ser que eu saia amanhã, depois, mas eu vou levar sempre esse lado família com a Ikine. Então eu entrei na Ikine naturalmente, foram vendo o meu trabalho e nunca mudei. Sempre faço o meu trabalho postando todos os dias. A Ikine me pede 4 vídeos por mês. O meu Instagram é direcionado para a Ikine. Eu não sei fazer nada se não for falar da Ikine, porque eu sei o produto que eu trabalho. Uhum. E essas conferências que geralmente você está viajando, seria para quê exatamente? E qual foi a primeira conferência que você foi? A primeira que eu fui foi Recife, né? Eu fui para Recife, conheci a fábrica da Ikine, conheci os outros embaixadores, na época só era eu como embaixador. A Ikine de fábrica só tem em Recife ou tem mais em outro lugar? A Ikine, Nordeste. a Ikine ela tem umas 3, que é a Ikine, que é em Recife, 50 anos já de marca, né? A Ikine, ela é também a Hidracor e a Hipercor, é da Ikine também, que tem outras que até esses dias teve um evento com as outras marcas. Mas a Ikine eu acho que já é 2 ou é 3 fábricas de produto. A Ikine ela fabrica a própria resina dela, então é muita coisa que a Ikine faz, tá entendendo? Eu acho que é 3 fábricas já da Ikine. Quando você foi para a primeira conferência, aí já sabia do que se tratava, do que
Seria feito lá na conferência? A primeira que eu fui para conhecer fábrica, que é o sonho de... Eu não vou dizer todos pintor. O cara que ama, ele quer conhecer Quer uma conhecer fábrica. como Ele é... quer conhecer uma fábrica que é feita. Eu só não gosto muito de ir para lá e que eles não deixam filmar, porque senão eu ia filmar tudo, mas tem esse cuidado da gente não estar fazendo filmagem dentro da fábrica. Todos os equipamentos, a gente quando entra tem que estar com os EPIs de segurança, mas eu queria poder estar filmando tudo, Gera, sabe? Mas eles não deixam. Mas é muito gratificante e muito prazeroso o cara conhecer de perto uma fábrica. Aí a primeira, fui para a fábrica. A segunda, eu já fui pela Abrap para São Paulo. São assim, essas viagens, vamos dizer. Depois da Ikine, eu fui o primeiro prêmio Abrap para São Paulo. Depois eu fui o segundo prêmio Abrap novamente a São Paulo. Que prêmio foi esse? Prêmio, porque assim, a Abrap, ela é a associação dos pintores e a Abrap todos os anos faz uma premiação, pintor regional, pintor nacional, ferramenta que mais vende, tinta melhor. Inclusive a Ikine tirou 4 categorias no Nordeste. Que eu vou aproveitar a oportunidade e falar dos produtos Ikine, que o que eu mais quero é que os meus clientes, que as pessoas tenham visão e o conhecimento o que é a Ikine no mercado, produto 100% brasileiro. Então tudo que é comprado da Ikine fica aqui pra gente. A Ikine já tem esse nome e esse ponto já grande é um ponto mesmo positivo, né? Pra gente aqui. Então, o que é que a Abrap faz? A Abrap ela faz uma premiação para premiar loja. Durante o decorrer dos meses antes do congresso, existe uma prova, vamos dizer, para a gente falar quem foi o melhor pintor, quem foi a melhor marca de tinta, qual é o melhor esmalte sintético, o melhor econômico, a melhor tinta stand, a melhor tinta premium. E ali os pintores vai selecionando quem eles querem do cadastro, ele faz um cadastro. E no dia da premiação lá, vai ver qual foi as empresas que ganharam, o pintor que ganhou. Então, é a Abrap que dá a premiação para os lojistas, para os fabricantes e para os pintores. Uhum. A Abrap faz esse papel. Então, foi 2 vezes pela Abrap e essa vez, agora que eu fui a São Paulo, foi pela Ikine como embaixador da Ikine. Entendi. Onde a Ikine recebeu esses 4 premiações. Quando você fez a visita na fábrica, o contato foi diferente com o produto, por exemplo, lá você teve mais profundidade do que se tratava, você já, de repente, já vinha usando, porém, lá você teve mais conhecimento para hoje falar com mais autoridade sobre o produto? O que fez hoje eu falar com mais autoridade em relação ao produto, não foi nem tanto a minha ida à Ikine. Certo. Foi eu estar participando de um grupo. O pintor que bem souber, ele não fica de fora no grupo. E quando é um grupo nacional, quando é um grupo como o movimento, que é a Abrap, você não pode ficar. Porque, é muita disciplina. Eu hoje não trabalho de sandália no pé. Hoje eu não trabalho de camiseta, de bermuda. Posso estar até com uma bermuda, mas eu estou com uma sapatilha ou uma bota. Então, eles lhe dão a disciplina como você tratar seu cliente, como você crescer financeiramente. A Abrap, se você adoece e tem como provar que você adoeceu, a Abrap tem um auxílio ali, lhe dando uma força. Então, o cara que não está dentro da Abrap, ele está perdendo de crescer profissionalmente. Então, quando eu entrei na Abrap, eu aprendi a ter disciplina e ter conhecimento de produto, que até hoje é muitos produtos. Eu ainda estou aprendendo. Estou começando a levar a sério, porque eu acho muito orgânico. As coisas, para mim, elas vêm acontecendo, mas eu hoje estou levando agora no pé na letra entender mais sobre produto, sobre diluição, parar de meter a mão dentro da tinta, mexer da forma certa. Não é a tinta que contamina, é a gente que contamina a tinta, você entende? Opa aí. Se você mete a mão na tinta para mexer ela, você está contaminando a tinta. Então a tinta tem um tempo de durabilidade, mas quando você mete a mão dentro, ela já perde ali porque você contaminou. Então é igual quando você é criança, que você vai lá na panela, que bota a colher na boca, não volte para a panela não. Desse mesmo jeito. Que vai azedar a comida, né? Desse mesmo jeito é a tinta. Então, na fábrica eu pude ver as embalagens. Pronto, algo que vai ser bom para pintor. O que a Abrap me ensinou e ensina aos pintores? Não criticar a marca. Não falar mal de produto. O pintor vai para casa de um cliente e a parede dele manchou, porque ele está pintando a parede vermelha, como sua decoração. E ele disse que a tinta não prestou. Para um latão de tinta dar defeito, deu defeito em milhões de tinta. Porque o lote sai muita tinta, que é uma caldeira grande, geral.
Então o cara diz, esse latão veio ruim de fábrica. Não, foi a tua preparação. Então hoje, as fábricas e o movimento ensina preparação de parede, rolo que tu vai usar, como diluir, tempo de secagem, para que isso não venha acontecer e você querer falar mal de um produto. Então, foi onde eu vi que não é só uma lata de tinta, é vários produtos. Para poder dar defeito no lote é muito difícil. Entendi. Entendeu? E você falou uma coisa até de muita importância da Abrap, que ela já lhe mostra até a forma certa de você chegar até o cliente, de estar bem apresentável. Por exemplo, eu vou até usar aqui agora, você vai contratar um advogado. Você está ali esperando o advogado chegar, vem duas pessoas de lá. E um de terno e um de regata. O de regata vai ser o advogado, mas você não vai dizer que ele é o advogado. Isso. Porque ele está de regata. E às vezes o outro que está de terno não é o advogado. Então, ele se preocupa com uma coisa muito importante, que é apresentar o empregado, a pessoa que está ali para executar um serviço de uma forma correta, né? É porque, assim, Gera, o pintor ele ainda é discriminado. Mas só que você, às vezes, é discriminado por o que você vende. Então, eu peço, vocês que estão assistindo o podcast, compartilha o vídeo sempre para pintores. Todo mundo tem um pintor, um amigo ou um parente, porque eles precisam conhecer o que é o movimento. Eles precisam ter essa dica aí de crescimento. Então, ver o cara que foi ex-presidiário, tem tanta coisa bacana de você conhecer o que é a Abrap, tem tanto relato. Tem até o Direto com o Careca, que é um programa que tem o Careca também, uns podcasts Careca, live com Careca. E isso é muito bom, você vai ver a vida do pintor ali. Então eles passam tudo isso. E quando fala em você saber se vestir, você saber se apresentar, hoje às vezes eu saio de casa de sandália, segunda-feira eu gosto de sair só para visitar a obra, vou um bate e volta. Se o cara ligar para mim e eu tiver de bermuda e sandália, eu não vou no orçamento dele. Eu não me sinto bem mais de ir no orçamento dele. E às vezes você está no canto, eu estava ali falando, eu fui comprar agora a minha verdinha para tomar no domingo e eu estava com um amigo meu que mingava muito. E ele conversava, no domingo, ele conversando comigo, cara, esse aqui é o melhor pintor de Arapiraca, esse aqui é meu amigo. E o povo ali fica sem acreditar. E ele olhava pro meu pé só, porque eu tava com um catálogozinho bonito, mas ele olhava. E aquilo ali eu pego o meu Instagram e digo, não, papai, não fala bem de mim, manda ele dar uma olhada. Olha aí o meu Instagram, Mago dos Efeitos. Aí dali eu já começo a vender, porque você vai na minha página, tem coisa bacana de se ver, né? Então, tem que saber se vestir. Porque a primeira impressão, sempre a gente escutou isso, se é a primeira, é a que fica e tem que saber se vestir. Porque a gente se vende, né? Importante demais. E por que Mago dos Efeitos? Por que foi que chegou? Você disse que foi Um cunhado meu. Cunhado seu, foi? Mas por que ele teve essa ideia de Mago? Por conta de vários efeitos que você fazia? Eu faço vários efeitos, porém, esses últimos dias eu venho passando uma turbulência muito grande, como vários pintores vêm passando. Falta de mão de obra, pintor, pedreiro, todo mundo está passando situação. Então eu preciso ter demanda de serviço, não tem mão de obra, eu tenho que estar ali correndo para finalizar o serviço, perco de estar fazendo efeito. Então eu sempre criei efeito. Efeito madeira, efeito pedra, efeito rocha. Então ele viu que o mago, tem um mago do drible, parece que ele disse. Que o cara que joga muito bola, que inventa, os caras botam mago, né? Esse bicho, por que tu não bota mago dos efeitos? Aí eu digo, quero. Aí já liguei pro meu filho em casa. Cara, faz o Instagram novo aí, bota Mago dos Efeitos. E quem viu o nome gostou. Todo mundo diz, cara, esse nome aí deu a pegada. Só que eu preciso, pessoal, voltar mais com efeito. Sabe, Gerard? Vou criar mais efeito para poder o nome valer mais ainda e mostrar o meu potencial na área de efeitos decorativos. E até a gente ontem aqui nos bastidores, quando finalizou o último podcast, nós estávamos falando exatamente sobre isso, sobre a mão de obra. Né, Cauã, que a gente falou que a profissão do futuro é o pedreiro, né? Não é assim? Foi por conta da mão de obra. Eu falo por mim aqui na reforma do estúdio, quantas e quantas vezes eu precisei parar a evolução do estúdio por conta de mão de obra. Tá difícil, mas assim, eu acho que não é mão de obra que tá faltando. É a qualificação? Falta isso. Eu quero até aproveitar isso aí, vou falar um pouquinho sobre qualificação, sobre profissional. Certo. O que está faltando é porque tem muitas construtoras, tem muitos construtores, tem construtoras que tem um padrão e tem construtor que também está iniciando. O cara que ele era servente, hoje ele é pedreiro.
E o pedreiro, que é o pedreiro, ficou faltando uma mão de obra num servente bacana. Entenda só o que eu quero dizer. Sim. Então começou hoje, o cara que trabalhou 15 dias com gesseiro, ele está botando forro de gesso. Então serviço tem demais, porém mão de obra diminuiu de profissionais. Então quando você procura eu para pegar outra casa para trabalhar, Damião, tu tá com a obra? Tá. Tem outra casa ali para tu fazer, tu tem como não, porque o cara que trabalhava comigo, ele me deixou. Mas ele me deixou porque ele tá trabalhando para ele. Então eu tinha uma equipe, eu tava finalizando, mas eu tava com uma equipe de 8. Então eu botava 2 em um canto, 2 em outro, tá entendendo como é, Gerard? Então hoje o que tá faltando é isso. Os caras que eram meu ajudante, que tem potencial para estar comigo esticando obra, pegando obra, ele tá trabalhando para ele, mas ele também só tá ele e outro. Então tá faltando pessoas que pegam um cara como eu pegava, lá dentro de uma academia. Eu pegava dentro de uma academia, eu pegava no colégio e trazia para mim e ensinava. E todos que aprenderam para mim estão trabalhando para eles e estão trabalhando como profissional. Então é isso. Mão de obra está faltando, porque não tem a oportunidade de ensinar e os que acham que sabem já estão trabalhando para eles. Ô, Damião, e essa questão de quando você acha que está pronto para ir para a próxima fase? Aí onde está o problema ou não? Porque assim, acredito eu que com certeza, pelo tempo de experiência que você tem de trabalho, com certeza você já foi chamado para dizer, ó, vem resolver aqui o problema que o mau profissional deixou aqui. Aí tu pega a bucha de canhão para resolver. Ó, eu acho assim, Gerard, quando você acha que está preparado, né? É muito difícil você achar. Porque tem pessoas que têm um rei na barriga, né? Sim, sim. Que ele não aceita a crítica. Nem Crítica de ninguém. não aceita. É verdade. E ele acha que ele entende. E no nosso ramo, no meu ramo, o cara acha que sabe. E o que é que está estragando com o cara que acha que sabe? Você só vai saber o que é uma pintura quem botar um pintor para falar de uma pintura alto padrão. Então, o pintor que ele trabalha numa casa popular, numa casa que os construtores fazem e o cara compra essa casa, Minha Casa Minha Vida, uma casa mais simples, ele vai trabalhar com um produto fosco, o pintor vai lixar com a lixa 120, enquanto eu lixo com a lixa 220. Então, esse pintor, ele está trabalhando lá porque o construtor quer vender a casa e quer que ele faça. Então, quando ele começar a trabalhar para uma pessoa de alto padrão, ele vai começar a sentir na pele. E é esse aí que eu vou lá para corrigir. Entendi. Então, ele só vai entender que ele não está preparado, mas ele vai se preparar. Então vamos lá. São etapas. Etapas. Ele está preparado até aqui, Até mas aqui. a partir daqui já não compete a ele mais. Não compete a ele mais. Só que para ele chegar até aqui, ele vai errar nessa casa e vai dizer, pô, eu nem sabia que existia essa tinta. Entendi. As tintas que mais vendem é econômica. É por isso que eu quero mudar muita coisa das pessoas aqui, entender o que é produto que você vai levar para sua casa. Tem muitas pessoas que falam mal de um produto porque ele não conhece a linha premium do produto, ele não conhece o que é uma pintura de alto padrão. Então, o pintor que está iniciando, ele é leigo. Eu conheço um cara que trabalha há um bom tempo da pintura, ele veio me perguntar o que é acabamento. Ô, cara, ele veio me perguntar o que é acabamento. E aí eu fiquei assim, eu digo, acabamento. Aí eu expliquei para ele o que era acabamento, porque ele até aí ele estava trabalhando do jeito que ele queria. Porque o cara, eu me acordo todo dia às 5 da manhã. E muitos trabalham também nesse mesmo. É só de casa pro trabalho. Fez a pinturinha dele, lixou ali, meteu o balde dentro da mão, mexeu a tinta e para ele uma tinta é uma só. Ele só vai saber definir 2 coisas. 4 coisas, vou botar assim. A tinta de parede e o esmalte sintético. A massa corrida e a acrílica. Porque ele não quer lixar uma massa acrílica jamais dentro de casa. Então, isso é o que ele sabe. Mas quando ele parte para tipo de vernizes, acabamento de tinta, qual rolo usar, qual pincel usar, aí ele começa a sofrer. Então, ele pega uma casa de um alto padrão, sofre ali, eu vou corrigir, mas ele sofreu aquele pedacinho, ele vai pegar uma parte mais pequena, mas ele já vai entender que é uma de alto padrão. Aí ele vai começando melhor, se ele quiser crescer profissionalmente. Se não quiser, ele vai ficar só ali, fazendo a meia sola dele, pronto. Entendi. Só isso, entendeu? É complicado. E aí já pegou muita bucha para resolver? Já, muita bucha para resolver. E só teve uma vez que eu botei em público, porque eu fiquei mal. O cara, eu posso dizer que hoje eu sou o pioneiro em efeito mármore aqui, sim, em Alagoas. Isso aí eu digo hoje sem medo de errar. E graças a Deus tem pessoas que hoje me apoiam. Porque eu vou mudando, sabe? É o que eu vou falar aqui. Quando eu falo em me apoio, que eu posso falar com prioridade, assim, hoje eu sou pioneiro, porque eu sei pessoas que lá atrás falou de mim, hoje são meus amigos. Então, esses caras que tinham uma barreira comigo de ver o meu crescimento, esse cara só quer ser e tal, mas eles hoje sabem que eu sou pioneiro.
E eu compartilho. Então eu fui numa obra, o cara fez um efeito marco, cara, ficou muito feio. E eu botei no grupo, cara, não faz isso não, cara. O investimento é caro. Porque se eu não souber, Gera, eu não vou botar a mão. Tenho aqui, as pessoas falam comigo aqui, perguntam se eu sei fazer, eu faço parecido. Eu fiz até um último aí, eu não sei se meu cliente gostou, ele disse que ficou lindo. Mas eu não gostei. A minha esposa disse que ficou legal, meus amigos disseram que ficou legal. Porque não é só o que eu gosto, o que vale é o que o cliente gosta. Mas nem toda hora o cliente vai dizer que gostou, que não gostou para lhe agradar. Então eu tenho esse cuidado. Aí eu fui, consertei o desse meu parceiro, ele ficou triste, mas depois eu falei para ele. A minha indignação no momento foi porque você tinha a mim para convidar. Porque se tu tiver pressão de mim, Gera, e eu ver que tu tá no prejuízo, eu não vou nem te cobrar. Porque eu tenho um prazer em fazer. Quando eu tô fazendo uma parede, eu me identifico ali, eu relaxo ali. É o que eu gosto, é o que você gosta. Então não tem como errar. Entendeu? Mas é isso. Você falou em produtos de alto padrão. E aí a gente entra até em uma... Acredito eu que... Cauã, você deixou separado ou deixou junto aquelas fotos? Deixou junto, né? Tem como colocar aqui... Primeiro coloca aqui, depois a gente coloca pro pessoal de casa ver. Eu gostaria muito que a gente tenha a ver com o que você estava falando, já esses produtos da Ikine. Pronto, tem muito a ver. E o bom é que na cabeça de quem usa os produtos que eu sou embaixador Ikine, eu vou tirar essas três e ele só vai lembrar dessa. Eu preciso que as pessoas parem de falar assim, eu quero uma tinta boa e barata. Essa daqui. É sempre isso que a galera pede, né? E o vendedor, ele não tem uma informação de levar para o cliente. Essa daqui é barata, mas é só para a senhora pintar o teto. Essa daqui a senhora só vai usar na parte interna. A senhora tem criança em casa? Tenho. A senhora tem pet em casa? Tenho. Então a senhora vai levar essa ou essa. Então, existe a diferença entre produtos, Gera. Eu costumo falar, se você hoje tem um apartamento que você aluga, você dá manutenção de 8 meses de ano, você vai usar essa. Apartamento que você aluga. Porque é um produto econômico, o cara sai, você vai lá, compra de novo e faz um reparo. Sim. Mas se você está casado, sua esposa, criança, você tem essa aqui, você é um cara que tem o seu dinheiro, você quer fazer um investimento, comprar um produto de qualidade e ter durabilidade, você vai comprar isso aqui. Por quê? Qual a diferença entre elas? Aqui, Fosco, né? Ela tem um nome... Fosco. Fosco aveludado. Tinta econômica, em média, um galãozinho desse aqui, em média... Pronto, eu comprei ontem, 60, 70 reais. Um galão desse, 150. Esse aqui dá o rendimento de 2 vezes desse. Uma tinta lavável, uma tinta sem cheiro. Melhor aqui, entendeu? Então. Lavou, sujou na cozinha, pegou ketchup, você vai lá, passa o pano limpo. Então, as pessoas têm que entender que quando você quer fazer uma pintura de acabamento, você vai procurar produto de acabamento. Então, eu estou com 4 produtos aqui. Vou pintar a minha casa. Eu vou usar esse produto aqui no meu teto. Eu vou usar isso aqui nas minhas paredes, que é um delaninho. Pode ser também. Esse aqui é econômico, esse aqui já é um standard. Esse aqui já é um prêmio, esse aqui é um super prêmio. Então, Geraldinho, se você vai fazer um trabalho, você quer uma tinta mais resistente que lhe dê durabilidade, você vai pegar esse produto aqui. Então, qualquer outra marca que a tinta trabalha assim. Eu não gosto de dizer a palavra concorrente, mas para as pessoas entenderem. Um concorrente, ele tem essa. O outro, ele tem essa. Então, todas as marcas de tinta, que ela tem um selo da Abrafat, ela vai ter a tinta que vai andar igual com ela. Então, vai comprar da marca ali, eu quero seda super lavável. A outra tem, tudo assim. Então, quer fazer trabalho de qualidade, começa a comprar os produtos premium da Ikine e você vai ver como vai ser bom no seu bolso. Pra você ter ideia, Gera, a Ikine, ela já tem 50 anos no mercado. A Ikine é o único esmalte sintético que todo mundo ama, que é o Dialine. Dialine é secagem rápida, total. A Ikine, o melhor selador, o comprimento de selador, que é outros produtos que a gente usa também. E sem falar nesse produto, porque tem lojas no estado de Alagoas e nos outros estados que é milhares de cores pelo preço do branco. Eu vou falar uma coisa que vocês entenderem. Se eu pego um galão desse aqui e eu quero numa cor viva, um lilás, um marrom, e a minha base, as pessoas precisam entender o que é base. As tintas da Ikine é uma base, Gera. Aí tem a base D, a base C, a base E. Você vai fazer assim, você diz assim, eu quero um lilás. Se foi comprar de outra marca, essa tinta está custando um galão 200 pau. A Ikine vai sair pelo preço do branco. Então a Ikine, em algumas lojas, não todas as lojas, você não precisa pagar por pigmentação. Então você já ganha lucrando aí. Tem pessoas que vão comprar um produto, o latão está custando 700. Quando ele bota um pouco de uma base dentro, ele passa para 900. A Ikine vai ficar pelo mesmo valor de 700.
E a mesma qualidade. E outra coisa que eu quero aproveitar aqui e falar que as pessoas entendam que, para mim, no meu ponto de vista, o melhor produto se chama preparação. Sim. Não existe uma tinta boa se não houver uma preparação. Então, o pintor, que nós voltou lá a falar o que está iniciando, se ele pegar essa tinta aqui para pintar a casa de um cliente, ela vai disfarçar qualquer imperfeição que tiver. Então, se a sua parede, o seu teto tiver alguma ondulação, não que seja demais, quebra-mola não, ela vai disfarçar. Já essa daqui vai mostrar tudo. Então, o pintor que vai pintar uma casa para semibrilho, até o preço é outro. Olha a diferença. Peguei uma casa popular aí, R$2.500. Que essas casas é 2.500, 2.000. Se for fazer de semibrilho, ela parte de 2.000, ela parte para 3.500. Entendeu agora? Entendi. E essa pintura aqui vai lhe dar mais um acabamento bacana na obra, durabilidade para o cliente. E se falar, por ser uma tinta seda, é uma película que fica como se fosse uma seda na sua parede. Então, os cuidados é maior, o lixamento é maior, muda tudo quando você trabalha com produto de qualidade. Top. Explicadíssimo. Eu vejo que, hoje em dia também eu vejo muito nos seus vídeos, você dando acabamento, dando polimento nas paredes. A parte do polimento já é o efeito mármore. Efeito mármore. E a Ickyne também tem o efeito mármore. Damião, me tira uma dúvida. Ali, por cima da pintura, vem o verniz também? Não. Ali já é da própria tinta? Já é da própria tinta. Rapaz. Para você entender, quando eu falo dos produtos que eu divulgo e o preço, por ser 100% brasileira, não tem como querer cobrar mais. Então, tem a mesma qualidade dos outros e até mais. Teve um teste agora, o olho nu, olho cego, uma coisa assim. Pegaram a Ickyne e pegaram a concorrente dela. E a Ickyne teve maior cobertura. Então tem muitos produtos que a gente vê o nome dos produtos aí famosos, mas às vezes os produtos, por levar um nome tão alto, tão grande, um conhecimento, fica na zona de conforto. Não pensa mais no cliente. E o papel hoje da Ickyne é trazer cada vez mais qualidade nos produtos dela, para poder estar agradando os clientes. Então é preciso que os clientes comecem a usar e eles não param mais de usar a Ickyne. Olha, Gera, aqui, Santana do Ipanema, Óleo d'Água das Flores, o que é de venda no sertão de produto da Ickyne não é brincadeira. Então, falando sobre o marmorizado é um produto que a Ickyne criou, que a gente faz a aplicação, eu faço a aplicação do produto, eu faço os desenhos daquelas artes que você vê, e só com lixamento. O mesmo lixamento que você vai ter a polimento no carro, você usa na parede. Então, não tem nada, aquele brilho ali tudo, é só a própria lixa que faz, e depois a gente aplica só uma cera para impermeabilizar e deixar a parede mais blindada. Parece, eu achava que era uma mão de verniz que não, passava. Hoje já usa verniz quando a gente faz na parte externa. Quer dizer, sim, você vê o que é que o pintor cria. Eu tenho um amigo meu, Luciano, o Âncora no Instagram, o cara para mim é um dos melhores. Ele faz o efeito, Gera, e ele aplica verniz alto sólido. Agora o trabalho dele é impecável. Não tem quem diga que aquilo ali não é uma pedra de mármore. Ô Damião, você falou agora a área maior a ser utilizada, pintada, né, por conta da economia do produto. Me veio agora uma lembrança eu não sei se é algum tipo de competição que eu já vi, eu não lembro se foi internet ou se foi TV aberta, da galera para ver quem é que, eu não sei se é para quem faz em menor tempo ou se quem é que utiliza em uma única, como é que eu posso dizer? Preenchida de rolo, uma parede completa. Você já viu isso em algum lugar? Já vi. O que é aquilo ali? Me explica aí. Tem a tinta, hoje tem muito marketing, mas né? É isso que eu ia perguntar. Seria marketing, um lance de marketing da marca, digamos assim? Porque existem tipos de rolo. Eu acho que quando a gente está falando para pintor, está falando também para cliente. Tem cliente que é curioso e ele quer pintar uma parede. Eu acho que nem deveria vender tipos de rolos que vendem aí nas lojas. Porque para leigo não vai saber usar. Não vai saber. Não, ele não é correto para o leigo usar. Entendi. Ele não é correto. Aquelas bandejinhas que você compra. Aquilo ali, se você for usar, você vai dizer, cara, eu não fiz tudo errado, gastei a tinta, mas foi o rolo que não lhe ajudou. Então, hoje, tem muitos rolos. Tem rolos nesse suporte aqui. E dependendo, pronto, essa tinta primeira que eu lhe mostrei, que é econômica, ela não vai fazer aquele lastramento todo. Mas a tinta acetinada ou semibrilho faz aquilo que você fez. Então, você pegou uma parede emassada, você pegou a parede preparada, porque quando você vai trabalhar com tinta semibrilho, você emassa, você limpa, você aplica um fundo e você aplica a tinta, porque o fundo vai ficar já liso. Então, o rolo vai andar ali. Você deu uma empensada aqui. Meu irmão,
Se você pega uma econômica, você pinta uma porta dessa com a demão, com a tinta prêmio, você dá 2 de mão. Então aquilo é verdade, mas tem uns cortezinhos para poder mostrar aqui. E é satisfatório demais, né? É muito Acaba, satisfatório. passa uma vez, assim, ele faz, acho que até tipo um N. Isso. Desce, sobe O W, o W, né? É sempre que vai pintar, você vai em W. Em W. Nunca pinte parede, sobe, desce. Eu já estou dando ideia para quem vai fazer em casa. Pelo amor de Deus, serviço pequeno. Se for fazer coisa maior, contrata um profissional. Sempre em W. Porque ela fecha, Gera. Eu sei. Se você for aleatório, ela não vai ficar com emenda. Tem quem diga? Então a gente tem que trabalhar sempre ou M ou W, né? Entendi. M ou W. Ô, Damião, eu vou falar agora no geral, em relação à união da classe. Porque eu venho da música e vejo que, é como diz a história, toda classe tem o bom e o mal profissional e toda área vai ter também a questão da união. Como é essa questão dentro da pintura? Eu falo até assim, até os congressos mesmo que você participa, porque por você ter uma representatividade grande, então assim, de repente, pelo o status que você tá, de repente você pode até incomodar, né? Ó, olha só. Quando fala em união, eu acho que nunca vai existir união, em geral, Certo. né? Vai existir os que somam. Uhum. Vai existir os parceiros que somam. Existir disciplina e cada um segue se quiser seguir. Porque Sim. hoje, quando você vai para um congresso como aquele que eu fui, você vê muita união. Por que também, Gera? Você sabe por quê? Só tem capitão, só tem líder. Só tem Então, camisa 10. Os caras que tá ali, foi os caras tipo, eu saí de Alagoas para São Paulo, foi eu e mais 3 daqui só. Cara, olha quantas cidades tem no estado de Alagoas, só foi 3 pintores daqui. São 3 líderes. E quando você vai num lugar como aquele ali, que é tão gratificante, a emoção que bate dentro de mim, que eu começo a filmar, eu nem botei muitos vídeos esse ano, porque eu não vi o retorno da classe. Eu não levei um título lá e o Paulo não trouxemos um título de lá, eu trouxe para a Ikine, junto com ela, dos produtos. Sim. Eu não trouxe um título para mim porque eu não concorri esse ano como pintor, assim, eu dei o espaço para o Paulo. Então, Paulo, Fernando, Aderlane, Paulo André. Mas aí é que teve o cadastro para fazer a votação. 300 pintores ou mais não votaram. Se votaram, votaram 50. Para não ver o parceiro trazer um título de lá para cá. Já pensou? Mas aí no meio de 10 eu vou deixar ali 4, tem 4 que soma, 4 que vibra com você. Uhum. Mas só que vai mudando. Foi por isso que eu falei agora atrás que tinha pessoas que metiam a linha em mim, que ainda tem. Só que uma amiga minha disse para mim esses dias assim, Damião, aqui em Arapiraca, 50 te ama, 50 te odeia. Mas não te odeia porque te odeia por o que você é. Porque poucos querem vir aqui no podcast. Porque os caras têm vergonha de falar. Isso. Então isso aqui que eu estou fazendo aqui é crescimento meu. Isso. É mérito meu, que estou correndo atrás. Um convite seu, eu não pensei 2 vezes, eu estou aqui. Então é isso que faz, é torcer pelo seu próximo, né? A inveja tem. A inveja, eu costumo dizer que a inveja é um espírito ruim. Né? Porque às vezes a gente não é nem que tem inveja. Tem muitas pessoas que olham aquilo ali, admira, acha que o cara... Ele diz assim, o cara não comprou na hora certa, que ele já é um parto de inveja. Mas você ainda torce por ele. Mas se você deixar a inveja crescer, por isso que eu digo, hoje em dia eu não olho para esses olhos. Todo cara que está fazendo algo, que ele está crescendo, eu torço por ele. Porque quando eu aprendi que eu torço por ele, vai vir para mim. Isso. Então é isso, Gerardo. A bênção vem para você A bênção também. vem. A classe só vai mudar quando fizer dessa forma. Então tem hoje um congresso que vai os líderes, ali está uma classe ali que une. E ainda tem alguém que pensa diferente. Sim. E tem que ter. Mas união eu acredito que em geral, em nenhuma classe vai acontecer não. Não acontece em família. É verdade. Não tem família, Teve união um em dia que família. eu fiz até um podcast aqui, Encontro dos Bateras. E aí eu emocionado na hora da conversa, aí eu falei, não, porque hoje eu fiz o grupo dos Bateras e tá ativo até hoje. Eu digo, ó, porque hoje eu consegui fazer o grupo dos Bateras, tá todo mundo lá, todo mundo unido. Aí teve um dos meninos que disse, pelo amor de Deus, tu quer tapar o sol com a peneira? Quer dizer, às vezes tá ali no seu convívio, mas não é tanto aquilo que você acha que é, como você falou. 50 te ama e 50 te odeia. Aí eu te pergunto agora, e como é que você faz para administrar isso daí? Os elogios, como é que você administra e as críticas que às vezes vem disfarçada de construtiva, mas é para lhe jogar para baixo.
Ah, não, eu aprendi muito. Hoje eu tô preferindo as críticas que é pra botar pra baixo. Sério? Eu tô preferindo ela porque, assim, quando vai um comentário maldoso, um comentário que vai querer te atingir, ele espalha mais rápido. Verdade. Mas ele vai bater em alguém que vai falar bem de você. Uhum. Ó, eu vou ser sincero. Hoje, eu tava com um cara bloqueado no meu Instagram e eu desbloqueei ele hoje. Também eu bloqueei ele, eu acho que foi no sábado passado. Bloqueei no sábado passado. Coisa recente. É, porque não é que ele não soma, mas é do jeito dele. Uma hora tá bom, uma hora tá ruim. Mas eu vi hoje o que ele tá passando por conta de equipe. Ele acabou de postar um vídeo ali e eu vi o que ele tá passando. E mandaram o vídeo pra mim, brincando um pouco com ele. Não sabe o que ele tá passando na pele. Então, lembra que eu falei? Eu sou ser humano, eu sou amigo, eu quero ser parceiro. Eu não quero mal pra ninguém. Então, eu desbloqueei ele e vou falar pra ele, porque eu sei o que ele tá sentindo, que eu já senti. Decepção. Hoje você contrata pessoas pra trabalhar, as pessoas não dão o que tem que dar. Não rende o que tem que render. Então, quando tem algo que as pessoas colocam em polêmica, teve uma polêmica muito grande de mim aqui. Os caras chegaram numa loja dizendo que eu disse que não ficava com a mulher da loja porque eu não queria. Olha. Os caras botaram pra ferrar comigo em 2 lojas. E eu cheguei em casa me tremendo e aí eu disse, olha, quando eu sentar no vaso pra dar um cagão, falar assim, pra ficar mais bonito, Deus vai mostrar. E na hora que eu sentei no vaso ali, Deus mostrou. O cara ligou pra mim. Inclusive esse que eu bloqueei. Rapaz, o cara tava falando de tu, vai pra lá. Na hora que ele mandou um áudio pra mim, eu ligeiramente mandei pra mulher da loja. E consegui provar que eu não tinha falado nada. Mas isso aí foi inveja. Quando eu comecei na Ikine, eu fazia distante como eu faço vídeos. E eles até faziam um pra brincar comigo. Mas aquela inveja foi muito pesada o que eles inventaram de mim. E hoje, um é meu colega, o Adriano, safado do Adriano. Quando eu preciso do Adriano, me serve muito. É sem vergonha. É o meu fuxiqueiro. Então, o que é que acontece? Às vezes, a gente precisa... Tudo na vida você só vai crescer se você tiver também um padrinho ali. Ou se você vai crescer ou financeiramente, ou se você vai crescer no boca a boca, as pessoas vão falar bem de você. Tem que ter alguém ali que fale bem de você. Então, teve um treinamento na Jacarandá. E eu tava com 3 caras intrigados de mim. Inclusive, o César é meu amigo. O César tá trabalhando comigo hoje. Eu tô aqui e o César tá lá. Inclusive, e o César desceu além de mim. O telefone não para do homem. Ele teve que botar no modo avião aqui para poder fazer entrevista. O César hoje é meu amigo. Uhum. Então, se junta um cara que bota você para trabalhar e ali ele fica descendo além de você e os caras começam ali a odiar sem lhe conhecer. Tem cara que fala mal de mim sem me conhecer. Então, eu cheguei para trabalhar uma vez no trabalho, o cara disse, isso aí é um rejunto? Ele me testou, cara. Eu digo, não, isso aqui é uma massa de efeito, mas ele olhou para mim e disse, ô bicho, não sei como é que os caras falam mal de você. Eu perguntei se era um rejunto só para te testar. Eu digo, os caras não falam mal porque eu sou um cara que eu procuro me destacar. Então, vamos lá. Meteram o pau em mim esses caras. Quando eu estava no dia do treinamento, os caras me deram um espaço de eu falar sobre o iClube, que é uma plataforma da Ikine. Quando eu falei do iClube, aí esses caras se aproximaram. Quatro pintores. Só que o Nailton, que é o meu amigo, estava ali e disse assim, vocês não sabem quem é o Damião. Vocês não sabem o que esse cara já fez para mim, o que esse cara já me ajudou. Então, meu irmão, conversa com o cara que tu vai saber quem é o Damião. Então, daquele dia que o Nailton falou de mim para os caras, mudaram. Então, hoje os caras são meu amigo. Os que estavam na época... Eu fiz uma parede do meu amigo Rony, porque é o Rony. Hoje, essa parede aí não ficou legal, não. Eu sei que você tem potencial, mas não ficou legal, não. Ele me atingiu. E na minha época, antes da Abrap, eu descia logo o verbo. Eu escrachava, eu chamava logo pra pancada. eu já ia descer logo a lenha. E ele não. Eu digo, ô amigo, ele disse, manda aí teu Instagram aí, que tu deve trabalhar bem pra cara. Eu mandei o Instagram e disse... Ô, bicho, não consegui não mexer no teu Instagram. Eu digo, ô, bicho, talvez esteja a tua internet que seja lenta. Mas aquilo me doeu por dentro, que não era o que eu queria dizer. Mas eu me segurei, a disciplina, e hoje ele é meu amigo. Amigo não, meu colega, porque eu não tenho um amigo. Eu tenho carência de amigo, mas eu não tenho amigo. Entendeu? Porque os que estão com você, quando você começa a evoluir, que você começa a crescer, os caras não aguentam ver o seu progresso. O cara não aguenta ver o seu crescimento. Aí ele se afasta. Eu trabalhei, montei uma área de lazer em frente à minha casa. Eu sinto saudade dos caras que eu queria estar lá comigo. Se afastaram. Se afastaram, porque o cara não conseguiu. Eu escutei de um cara que eu gosto, mas aproveitando isso aqui é bom demais. Fica à vontade. O cara chegou pra mim, um cara que eu ia lá... Lembra quando tem aquele ditado assim, se o teu amigo botou uma barbearia, vai lá, corta o cabelo com ele. No supermercado, vai lá. Eu ia lá, todo sábado, tomar uma cerveja no ponto do cara. Eu gosto muito do cara. Só que só serve a opinião dele. Ele é bom em tudo. Mas é um cara servidor. Mas o cara olhou pra mim, eu acho que ele se incomodou, porque... funcionário meu nunca pagou para tomar cerveja comigo. Não é certo, não, ele tem que pagar, mas eu
Eu sento aqui que eu acho feio, sabe, Jair? Eu aprendi. Se a conta só deu 35, eu boto os 15. Se tiver dois que quiser botar os 10. Se ficar, não, eu cheguei agora, tu tomar sua primeira, eu já pago. Mas também só saio de casa se eu tiver dinheiro de pagar. É pouco, pessoal, não é muito não, uma ideia. Aí ele foi e disse assim, tem uns terrenos ali pra vender, tu queres não comprar? Eu digo, bicho, eu não gosto aqui daquele lado de lá, da Primavera. Vim onde tu mora. Onde tu mora só tem sapo, gia, calango. Ele disse comigo. É longe demais. Eu digo, não, porra, ó, da sua casa pra mim é a mesma distância da minha pra sua. Eu tenho carro, eu tenho moto. E ele viu que ele não conseguiu me atingir, ele olhou pra mim e disse assim, você ainda vai pagar aluguel pra mim. Olha, ali me doeu tanto no mundo. Jogou uma praga. Me doeu tanto no mundo que eu fechei a mão assim, mas eu me segurei. Tem uma hora que a disciplina machuca a gente, que, né? A gente às vezes adoece. Eu me segurei, eu liguei pro Rafael, que o Rafael é um corretor amigo meu, que era pintor, hoje é corretor, e eu falei pro Rafael, ele olhou pra mim e disse, teu progresso é grande, cara. Não diga isso não esquenta com isso não. Então eu tenho foco, eu não desejo mal a ninguém, eu desejo sempre o bom pros caras. Mas, como eu lhe disse, o comentário maldoso, ele fala de você, mas ele chega aí mais rápido. Uhum. E lá vai ter alguém que vai falar bem de você. E aquele que falar bem, ó, 10 falando mal. E quando um fala bem, que o bem é certeiro, os outros ficam calados, mano. Então eu prefiro que vá levando meus comentários aí, que eu tô crescendo em cima disso. Eu tô sendo mais visto que o comentário maldoso. Parou mais, graças a Deus. Uhum. Parou mais. E outra, hoje eu levo disciplina para os que somam comigo. Hoje, muitas lojas me convidam para trabalhar, eu não posso, eu tenho um contrato, mas eu indico quem pode. Hoje, se você for começar a seguir pintores em Arapiraca, sabe o que é que os caras fazem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou pintor aqui de Arapiraca. Os caras começaram a pegar a minha pegada. Isso, para mim, é muito gratificante, porque os caras não estão acanhados. Tem um grupo aqui da Morada, tem um grupo aqui de Arapiraca também, o MBPM de Arapiraca. Tem uma premiação todo mês. A Morada, ela é apoiadora do movimento. Então, a Morada, todo mês, quando não faz no mês, nós deixamos acumular 2 meses. Aí é um bolo pro pintor, uma plaquinha de pintor destaque do mês, um valezinho no valor de R$300, ó. Incentivo, né? Meu amigo, uma camisa. Então, isso aí, incentivo demais. Aí hoje os pintores, até o meu irmão, o G Pereira, eu coloquei ele ontem no grupo. Que o meu irmão, ele é ainda um pouquinho daqueles de antigamente. Uhum. Ah, vou nada pra curso, que nada, tem uns caras lá que eu não gosto, não sei o quê. É onde eu comparo o pintor com o barbeiro. Você sabe por que eu comparo o pintor com o barbeiro? Não. O barbeiro, ele nunca vai deixar de ser um profissional. Mas ele não é atualizado como um cabeleireiro. Ele não faz um 3D, ele não faz um cavanhaque bacana, ele não faz um cortezinho, entendeu? Uhum. Então, hoje, o pintor que quer atualização, ele tem que acompanhar os grupos, ele tem que acompanhar a rede social. Tem que estar por dentro. Tem que estar por dentro. Gera, hoje é muito fácil de você hoje crescer, tanto financeiramente como profissionalmente. Sabe por quê? Eu me lembro quando meu pai saía de casa para trazer a boia para casa, ele saía com uma bolsa cheia de álbum. Era o catálogo dele. Hoje a gente tem a rede social. O álbum de trabalhos que ele tinha feito já. Tinha feito. Ainda até hoje tem. É mesmo. E agora imagina tu chegar aqui para vir empreender um serviço na tua casa e sair nos anos 90. Ele vinha, deixava o contato não. Ele olhava o serviço e dizia, eu faço por 1.000. Ele não tinha tempo, porque ele saía do bairro Brasília para o Baixão. Ele não ia lá, quando ele chegava lá, tem outro cara pintando. O cara não ia vir na casa dele chamar ele. Uhum. Então, hoje os caras aí ficam falando que não tem serviço. Hoje está faltando mão de obra. Mas também tem muito profissional que está parado. Por quê? Ele não usa um tráfego pago. Ele não faz uma rede social para ele divulgar o trabalho dele. Ele tá ali, só naquela ali. Ganhou aquilo ali, para ele tá bom. Uhum. Entendeu? E eu não. Eu não quero demais, mas eu quero ser visto. Eu tô crescendo na minha rede social orgânico. Eu não compro seguidores, isso aí não me serve. Eu quero devagarinho, eu quero depois desse podcast aqui aumentar mais seguidores, trazer seguidores para vocês, isso eu quero. Porque é bem orgânico, não é verdade? Isso é importante porque a sua visão, você vê que o lance da rede social hoje, ela mistura com qualquer tipo de área. Com tudo. Da mesma forma que eu trabalho com o estúdio, que é uma rede social também, o podcast, né, que é no YouTube. Mas tudo que você falou aí se encaixa perfeitamente na minha realidade também. Então, você já sai da zona de conforto e já está fora da curva do convencional, né? Você já pensa de uma forma de blogueiro. Você
Não pense não, você é um blogueiro. Eu, Você está divulgando a sua marca dentro da rede. e o que está faltando mais em mim é porque, assim, como eu sempre falo, é orgânico, é natural. Eu não tenho roteiro. Uhum. Eu tenho alguns planejamentos hoje. Apesar que desses dias para cá eu teve muita perca. De 2024 para cá eu teve muita perca. Perdi a equipe. Não perdi a equipe por falta de pagamento, não. Perdi a equipe porque cresceram. Ensinei direito. Ensinei bem. Se eu ensinei bem, e o que eu acho gratificante, não todos que Era eu isso que eu ia ensinei. perguntar. Vai, conclua que eu tenho uma pergunta. Nem todos falam bem de mim. Mas, aonde vão empeletear, fala que já trabalhou para mim. Fala que aprendeu para mim, comigo. E Então aí? já serve de currículo, né? Já serve de currículo. Porque em Alagoas, eu posso dizer em Alagoas, eu tenho nome. Eu tenho nome, eu tenho humildade, eu tenho respeito. Eu tô passando uma com um cliente meu que é meu colega, mas ele tá enchendo o meu saco e eu não saí da obra dele porque eu sei que ele tá também agoniado, porque foi muita chuva aí. A obra de 30 dias passou para 90. Então ele tá precisando pegar um dinheiro, porque a maioria dos construtores que trabalham assim, e ele precisa que tenha uma medição para poder receber um dinheiro. Então os caras tá meio travados também. Aí vai sobrar para quem? Pro pintor. É. Eu tô com 4 caras que trabalham na obra, o cara quer mais coisa. E aquelas palavrinhas, eu tô me controlando. Então, eu hoje ensinei bem. E como eu digo, eu não tenho roteiro, eu não tenho planejamento. Então, no ano de 2004, Gera, que essa parte eu quero passar, se tiver mal tempinho. Sim, tem, Eu tem. perdi equipe, eu contratei mão de obra que não tinha produtividade. Pela primeira vez eu tive um acidente em trabalho. Graças a Deus não foi grave. Um cara que eu coloquei para trabalhar, que hoje virou meu amigo. Quando tem dúvida, me liga para mim. É o meu amigo o Rosivaldo. Está se destacando muito bem também na pintura. Então o serviço meu que era para passar 15 dias, passou para 30. Sim. Então eu me apertei. Então eu estou saindo. Estou conseguindo me sair. Mas em cima disso tudo aí, fiz. Ó, eu acredito que eu sou o único pintor aqui que tem coragem de fazer o que eu faço. Eu estava em casa, a gente está falando em crescimento, em Sim, rede sim, social. sim. Eu estava em casa uma vez, um amigo meu ligou para mim, Damião, eu tenho um cara que está vendendo um salão atrás da tua casa com 2 lotes. Eu digo, não tem dinheiro para comprar não. Eu digo, mas o cara vende lá, tu faz negócio lá, vamos lá, o cara tá com uma casa para pintar. Bora lá. Cheguei lá, eu digo, quanto é o terreno aí? Ele disse, é 100 mil. Eu digo, eu dou 50, você me dá um prazo de 30 dias para os outros 50. Esse prazo de 30 dias passou um ano. Porque ele tinha uma casa para pintar e ele disse, pronto, tu vai pintar minha casa, tu vai... Eu digo, vou te pagar 100, te dou 50, a tua casa eu dou 50% de desconto quando for pintar ela. Se ela valer 20, eu faço por 10. E vim nessa peleja aí. Então, foi um ano sofrido porque eu misturei tudo, planejamento. Sim. Eu pegava os trabalhadores que estavam nessa obra aqui, trabalhava nessa, eu botava um nessa, o dinheiro dessa cobria essa, para botar material, mão de obra. Se fala outras coisas, um crédito amigo. Então, eu cheguei numa situação que eu me embananei e perdi a equipe, que é a equipe que me dava o retorno. Uhum. Entendeu? Mas é isso aí. Então, hoje eu estou aprendendo a ter um roteiro do que eu faço, um planejamento do que eu faço, para poder eu crescer mais ainda. O Carlos, amigo meu da Toque de Coisa, diz, um cara que nem você que não teve esse estudo todo e quando eu olho para você os patrimônios que você já arrumou da profissão, você está bem. Pois E é. eu não tive, não estudei nada de contabilidade, nada, não. É o dia a dia, é trabalhar. Vai pegando na prática, Na né? prática, trabalhar. Eu acho que é ter o trabalho para me pagar as minhas dívidas e crescer, né? Então, É. preciso hoje em dia focar em algo na minha rede social, no meus trabalhos, do que eu quero ficar mais em efeitos decorativos, para não estar pegando. Só que tem pessoas que dependem de mim. Às vezes eu pego obra grande, porque tem pessoas que dependem de mim ali e eu tenho que pegar para eles trabalhar. Mas eu tenho que focar agora só em mim e mais uns 2, eu não quero mais equipe, não. Entendi. Ô, Damião, você falou aí de um acidente. Que tipo de acidente foi? É porque assim, e olha, E quando você coloca a equipe, lógico que tem os EPIs da galera e tal, mas fugiu do controle do EPI nesse caso desse acidente? pronto, sobre EPIs. Hoje se eu estiver trabalhando, pronto, os meninos estão trabalhando no andame ali, está 6 metros. Tem lugar que tem ancoragem. As casas aqui, o pé direito de uma casa, Gera, é 6, 7 metros. Você entra nas casas, qual é a ancoragem que tem numa casa dessa? Nenhuma. Na parte interna. Uhum. Na parte esquerda, você vai puxar uma telha brasileira e vai amarrar numa linha. Inclusive, eu tenho um amigo meu que
Queria que você fizesse um dia um convite para ele, que é o melhor do estado de Alagoas, que é o Semal, que é o Leandro, o Madruga. Talvez você conheceu ele, andava de cross no nosso tempo, ele andava de bicicleta. Eu lembro. O Madruga. Eu lembro. É muito bom. Ele tá em qual área? Ele é bombeiro civil, trabalha na Vale. E hoje ele faz serviço em altura. Ele é eu posso dizer que é o pioneiro daqui também em serviço em altura. Aprendeu comigo a pintura e hoje trabalha fazendo, tá pintando a caixa d'água do Ouro Verde, tá pintando a igreja aqui da Primavera, vai pintar a igreja do Calçadão, que a última pintura da igreja do Calçadão foi eu junto com ele em 2013, que era um sonho meu. Olha. Tá vendo quanta gente pulou? Que massa, velho. Por isso que é bom a gente fazer assim. A gente não tem roteiro, não tem nada Não, eu tenho tanta história. Que massa, velho. Sabia sabe? dessa não, ó. Eu que pintei a igreja do Calçadão em 2013 junto com ele. Um sonho. Um sonho. Desci aquela... Era um sonho. Eu passava e dizia, um dia eu lhe pinto. Você acredita? Por isso que eu digo, cara, a força tem poder. A palavra tem poder. Tem poder, isso, com certeza. Então, Gera, o que aconteceu de acidente não foi nem isso. Foi... Ele me passou experiência sem ter. E eu nunca trabalhei e não trabalho, não vou dizer com usura, corrido. Ele fez uma empleitada comigo e queria terminar rápido. Aqui, é até de uma cliente minha, perto da rodoviária. Quando você sobe aqui na rua da onde era o Via Compra, vai bater de frente com ele. Sim. A popular Rua da Bosque, que dizia. Sim. Então, só era pintar o lateral de cima do telhado, botou a tábua, o telhado da sua casa e o paredão. E lá em cima, como era todo no Brasilite você tem que saber andar em Brasilite. Botou tábua, você vai andar. O cara, eu não sei como foi aquilo. Quando eu cheguei, caiu os dois. Só tinha um trabalhando. Ele foi subir com a escada para botar a escada para cima, pisou os dois numa telha, caíram embaixo. Eita. Só que eles caíram na altura de 4 metros e meio. E graças a Deus não aconteceu nada, cara. Só a tinta que espalhou para cá, para lá. Então, não era para ele subir para lá. Ele foi subir para produzir mais. Ele queria terminar o quanto antes. Então, cara, não vai por aí, não. Eu tô com meus trabalhadores ali. Eu digo, Não é à toa que o ditado diz que a pressa é inimiga da perfeição, né? eu sempre digo assim, cara, vá devagar. Eu tenho uma fama aqui dentro de ser bruto, ignorante. Mas é porque eu cobrava. Certo. Meu irmão, pelo amor de Deus, como é que você vai fazer isso aqui? Faça isso não, filho da... Hoje eu tô mais calmo. Os caras... Pronto, um menino essa semana disse, ele não disse nada comigo. Foi mesmo, o Damião não falou nada. Foi. Oxe, o cara mudou. Então, isso que acontece. Eu chego pra você... Tá respirando fundo, né? Eu chego pra você e digo assim, Gera, vá no seu tempo. Uhum. Só me dê acabamento, vá no seu tempo. E esse caso dele só foi isso. Aí, imagine, eu com a cabeça lá, o meu irmão tinha passado por uma cirurgia de apendicite, foi me ajudar com um mês, o TEA, porque eu não tinha mão de obra. Eu lembro dessa, quando ele fez a cirurgia. Cheguei na casa do cliente, aí o cliente tão amigável comigo. Meu filho, quer um cafezinho? Ó, quando você terminar essa casa aqui, tem outra. Eu digo, pelo amor de Deus, homem, deixa eu terminar essa. Aí o Thea. Quando eu cheguei no quarto, eu disse, eu vou trabalhar com esse cara não. O cara chegou aqui bravo falando como... O Thea fica assim, sabe? O Thea ficou peidado porque eu dei uma bronca no dono da casa, velho. Aí depois eu vou lá, peço isso, finalizei o serviço, finalizei tomando uma cerveja e comendo a carninha na casa do meu cliente. Ah, que coisa boa. Isso é bom. Então, Cria um vínculo de amizade no final, né? olha, eu tinha uma cliente, Gera, Dona Zefinha, que Deus o tenha, já faleceu. Gente muito... Ô, Damião, meu filho, vem aqui. Ô, as filhas chamavam, inclusive a neta dela tá me esperando para me olhar um orçamento. Mas quando ela ligava, eu tinha que ir. Quando eu chegava lá, tinha a minha Coca-Cola e o meu biscoitozinho. Ela fazia questão. Fazia sala pra tu. Então, graças a Deus, todo cliente, eu faço amizade, eu sei brincar, eu sei entrar, eu tenho o meu jeito de ser, graças a Deus. Bom, você falou que a questão da sua equipe, você foi perdendo, não, até você disse, não é por conta de pagamento não, viu, pessoal? Não. É por conta de que cresceram. E aí onde eu pergunto, você em algum momento chegou a pensar, rapaz, eu tô dando um tiro no pé, porque eu tô preparando os caras, beleza, tá ficando bom para eles, e acredito que para você é até satisfatório ver a galera que tá do seu lado crescendo, mas em compensação você tá ficando sem mão de obra. Eu tenho um negócio comigo, assim, nos cortes, deixa essa parte aqui, que essa parte vai ser muito boa. Eu tenho uma coisa comigo, assim, que não é normal. Se eu estiver trabalhando contigo aqui, e tu trabalha com música, tu tá me dando gasto, tá me ajudando, e tem uma oportunidade que tu não sabe que o cara tá prestando música, eu indico tu. Então eu não tô nem aí pra mim. E eles sabem disso. Eles sabem disso, os caras que trabalham comigo. Então, o Peu foi um dos últimos que trabalhou para mim. Apareceu uma oportunidade de trabalhar como soldador. Eu disse, eu não quero. O Beto, que hoje é cunhado do Peu, na época hoje ele está trabalhando em uma marca também lá.
foi nessa época também, Beto, quer trabalhar ali como motorista. Então eu não tenho isso. Eu tenho o Daniel, que é o meu braço, eu digo hoje, tem hora que me faz raiva, é desse tamanho, agora um baita de um profissional, moleque. Eu digo, você vai ficar comigo até o final. Esse dia ele tava morando lá numa kitnetzinha que eu tenho e acabou voltando pra mulher, enfim. Mas ele tava lá e quando ele foi embora, que eu fui levar ele pra casa, eu chorei. Ele passou 2 ou foi 3 meses lá, eu chorei, que eu sou fraco pra chorar. Isso é verdade. Quando eu cheguei lá, eu disse, cara, eu vou te deixar aqui, mas eu entalado, eu chorei, eu vim pra casa chorando dentro do carro. Diga aí. Que Porque eu se apeguei, e ele me fazia, começou a me fazer raiva uns dias. Então, eu não quero o cara morrendo trabalhando pra mim, eu quero que ele trabalhe pra ele. Eu ensino pro cara trabalhar pra ele, Gera, porque a recompensa ela vem de Deus. Eu sou um cara rico. Até o momento eu não sei se eu tenho problema de saúde, que eu não faço, é difícil, eu vou no médico, mas eu tenho que ir pra saber. Eu não tenho problema de saúde, eu me acordo todo dia às 5 horas da manhã. Entendeu? Eu como de tudo, eu tomo a minha cerveja, eu brinco, eu sou um cara realizado. Não tenho ambição em nada em crescer. Eu quero qualidade de vida, eu ainda quero conseguir minha casinha de praia, pra mim ir lá na sexta e só voltar na quarta, se eu quiser voltar. Então é isso que eu quero. Agora, tirar da boca, atrasar o lado de ninguém, nunca precisei atrasar o lado de ninguém. Que nem os caras de nunca fudi com a vida de ninguém pra me dar bem. Não. Então eu não penso se eu vou ficar sem a equipe. Mas paguei o preço. É isso que eu Paguei ia o dizer. preço. Paga o preço, verdade. Paguei o preço. Mas foi uma parte boa que eu chegava em casa e eu pedia a Deus. O Peu começou a farrar. Que eles não ligam quando eu falo isso, que eu dava muito bronca. Eu faço papel do pai. O Peu começava a ir... É o verdadeiro líder, né, velho? Ele começava a ir para as farras, e na segunda-feira não vinha cansado, amorgado. O John, que é um amigo meu, vigilante, o John, ele soltava o John, o Peu, das Craibas, tava indo uma galerazinha, tinha uns 7 a 8. Porque os outros já estavam morando em Paraíba, comprou um apartamento, o cara não tinha nem a casinha própria dele aqui. Ficou em Paraíba, teve uma oportunidade, já tá no apartamento dele em Paraíba. Benção, velho. Rapaz, olha, aí tá ele lá, tá o irmão dele lá. Foi sumindo os caras, mas todo mundo tá trabalhando pra si, e na mesma profissão. Aí, o John, quando o Peu saiu, que o Peu foi tentar trabalhar no Coringa, mas eu dizia assim, senhor, eu não aguento mais isso pra mim. Senhor, eu não quero essa vida mais. Só que eu errei. Eu não quero obra grande mais. Uma obra grande de cimento queimado eu quero. Porque se eu pegar um paredão de cimento queimado é por metro quadrado. Cara, o mármorizado judeia. Mármore é um processo, mas cimento queimado, Gera, é pra você sair de manhã e voltar pra casa com dinheiro no bolso, com foto. Quando você pega a metragem a R$50 um metro quadrado. Eu faço, você pegar uma parede de 20 por 3, dá o quê? 60 metros quadrados? 20, 60 metros quadrados. 60 metros quadrados. Isso eu faço no dia. Entendeu? 50 reais. Então você ganha o dinheiro nisso aí. Aí eu digo, eu não quero mais isso, eu não aguento, meu pai eu não aguento. E quando eu chegava em casa e reclamava, a minha mulher dizia assim, eu prefiro você aqui calmo do que com a equipe. Eu digo, mas é a equipe que me dá meu sustento. Só que eu nunca saí de casa dizendo assim, hoje eu vou ferrar com meus peão. Não trato o trabalhador como eu acho feio. Os caras dizem, ó, peãozada ali. Não. Trabalhador meu, senta na minha mesa para comer, vai para... Eu chamo terreno, já era para me dizer minha chácara. Eu chamo terreno, nunca mudei, é terreno. Vai lá pro terreno, se eu tomar a minha verdinha, é verdinha. Só não toma ela quem não gosta. O que eu comer, eles comem comigo ali. E piscina para todo mundo tomar banho. Não tem nada. Eu fico doente. Vai ter uma festa dos pintores agora, do ano passado eu cedi o meu espaço. Os caras não estavam nem aí. Teve um evento lá, os caras entraram na minha piscina, os caras entrou só para mijar. Mijei na piscina daquele otário. Porque tem cara que faz isso. Tem. Então esse ano eu não dei nem prosa, porque eu não tô vendo união. Eu tô com um amigo meu que se acidentou aí, que eu tô fazendo junto com alguns que estão somando para tirar o cara do prego. Mas tem uns caras cabeça aqui que não tá fazendo por isso. Então, eu nunca quis ferrar com ninguém, nunca disse à minha esposa, essa semana eu ganhei dinheiro de cima daqueles otários. Trabalhador meu, Gera, eu vou ali dar uma entrada no lote, ó, R$1.000 a entrada do lote, esse lote é teu. Eu fiz isso com 3, só um tá construindo, tá com terreno, pagando. Que é o quê? Eu já tive pintor de eu pegar ali uma motinha velha, comprar uma motinha, essa motinha é tua. E você tá entendendo? Esses dias agora eu comprei uma máquina, uma lixadeira de um ex-funcionário meu, e ele disse, meu velho, me compre. E ele querendo vender aqui, tem umas lixadeiras aí que a gente compra ela, mas a girafa é muito pesada, os caras compram depois começam a vender. E eu indiquei pro Adriano, esse Adriano que eu disse que é meu parceiro fuxiqueiro, meu colega. Ele que comprou
Aí o coroa disse, eu vendo até por 300. Não, eu vou pagar o preço que o senhor tá para vender. E outra, quando o senhor precisar, o senhor vem pegar ela para usar. Ele disse, ô meu velho, tem hora que a gente tá tão desmotivado, mas o senhor anima a gente novamente. Então, Gera, eu não quero só para mim. Eu fico feliz com o progresso e o crescimento dos outros. E é importantíssimo isso, porque, Damião, no final, se afunila para um canto só, vai todo mundo embora, fica tudo aí. Tudo aí. Não é? Tudo aí. Então, bicho, você tá sendo, eu não digo nem um patrão, você tá sendo um pai para esses caras. Não, isso aí. É por isso que eu digo, todos. E outra, uma coisa que eu tinha. Eu nunca cheguei na obra para os caras dizer assim, ó, o infeliz vem ali, o miserável vem ali. Não. Porque quando eu chegava, eu ia trabalhar. Quando eu chegava, eu ia somar com eles. E eles pediam uma coisa que eles até hoje pedem. Damião, como é que eles dizem? Para me guiar. Pontei o serviço aí para mim. Porque se eu chegar aqui, para pintar aqui, primeira coisa, eu vou tirar os equipamentos ou eu vou cobrir os equipamentos. E eu vou pintar primeiro o teto. Eu vou tratar primeiro ali. Então eu começo tratando. E tem cara que não sabe. Ele começa errado e o serviço não produz. Ó, o Daniel foi agora fazer um serviço da cliente. Era para selar as paredes para começar a emassar. Só que tinha um teto de cima que faltava emassar. Qual é o primeiro lugar? Vá para o teto de cima. Quando ele emassar o teto de cima, que ele selar essa parte aqui, lá em cima secou, ele vai lá e lixa e pinta. Os caras iam deixar para amanhã. Eu querendo terminar o serviço até amanhã, meio-dia, eles vão fazer amanhã de manhã, talvez seque, meio-dia, talvez não seque. Entendi. Então eles pedem isso direto, eles. Então eu fiz muito papel de pai. Teve pintor que chegou para mim, o meu amigo Beto. Eu tenho às vezes, eu fico meio triste pro Beto, mas é a pegada dele. Porque o Beto foi um que se afastou de mim e demorou um tempo sem falar comigo. Eu fiquei triste, uma época com o Beto. Mas o Beto chegou um dia para pedir um conselho a mim. Ele disse, se você for reclamar, você não reclame não. Se for para me dar um conselho, se for para me dar lição de moral, você não dê não. Eu digo, tá com doença grave? Não. Tá com isso aqui? Não. Tá com o quê? A mulher tá grávida de mim ali. Beleza. Filho é bênção, né? Pronto. Mas o Beto casado, viu? Entrou nesse BO. BO não, que é o filho dele. BO no momento. Hoje é a bênção dele. A esposa dele trata muito bem. 2 meninos parecem ser gêmeos, os 2 filhos dele. Ué. Entendeu? Porque hoje as pessoas têm filho e acham que não querem. Mas eu não era para mim. Antigamente, nos antigos, o cara veio com 70 anos quando tinha a bênção de ter um filho. Então ele foi abençoado. Então aquela palavra que eu dei para ele refletiu aquilo, ele mudou. Dali ele acabou isso assim, ó. Chegou em casa, contou pra mulher e pronto. Página virada. Aqui e acolá deve ter algum problema, que sempre tem, né? Mas é isso. Eu também já fiz merda, pra depois não dizer que eu fiz muita merda. Não vou entrar em detalhe, não. Mas aí você se autocorrigiu, né? Eu também já fiz muita merda. O bom de ser crítico é isso, que você também reconhece seus próprios erros. Muita merda. Tenho uma esposa que me ama, me preparou, me ajuda bastante e demais. Poucas poderiam estar comigo hoje por o que eu já aprontei com aquela mulher. Ali sim eu posso dizer ali, eu tô com uma guerreira aqui pra tudo, Gera. E o que eu já fiz é terror. Mas eu tô ali com uma parceira mesmo assim de dizer assim, vou somar. E eu trabalho para meus filhos. Eu tenho meus irmãos, minha família, que são família também, mas quando a gente casa, a família tá ali com você, que você sabe o dia a dia, tá dentro de casa. Então eu tenho ali e trabalho para ver o crescimento dele. Eu quero sair daqui para outra vida quando Deus me levar, mas eu quero deixar ele ali e elas alinhado. Meu filho, eu digo, tu casar hoje, tu tem tua casa para morar. Que meu pai também deixou uma casinha para morar. Então eu não sofri de aluguel quando eu quis progresso. Eu saí da casinha que eu morava e fui pro aluguel e parece que a coisa levantou. Parece que levantou a cara assim e eu dei uma crescida. Quando eu saí da zona de conforto de estar ali naquele pequenininho e querer mais. Eu morava numa casa que cachorro tinha que balançar o rabo de cima para baixo, porque de lado batia no quarto. 3 de frente por 25 de fundo. Agora era meu sonho, era linda a minha casa. Teto todo rebaixado, mármore. A minha cozinha era bonita, por mais que seja de 3, mas ela tinha 7. Entendeu? Então eu era feliz ali. Mas eu precisava evoluir, eu precisava crescer. E quando foi em 2020, eu parti para minha casa. Eu moro numa casa de primeiro andar. Em frente à minha casa é minha área de lazer, mas eu tive que desfazer de um Golf. Um Golf, 2010, 2011. Eu troquei no terreno que não valia o Golf. Levou um prejuízo. Levei um prejuízo, mas através do prejuízo que eu levei, eu já tenho uma área de lazer que vale 3 Golf. Ó, tá vendo? Entendeu aí? Como é? A ideia do valor do que eu tinha. Do valor do que eu tinha. Mas multiplica depois. Mas ali eu comecei a comprar o lote, porque na época eu comprei o meu terreno lá por 25 mil. Quando eu tava aguando a minha laje, que era um sonho, eu digo, um dia eu aguo minha laje. O cara botou a placa de venda no outro, assim. 30 metros do meu.
quer tocar no Golf, eu dou com som e tudo. Mas não valia. Porque até hoje, se fosse comprar, o valor dele moradozinho é 35, 40. E eu troquei no carro. Aí fui fazendo. Hoje deixei lá. Então hoje eu tenho onde o meu filho morar. Ele não vai precisar pagar aluguel, se Deus permitir que me mantenha dessa forma. E agora ele está me dando juízo. Porque, Gera, nessa passada que eu passei, esses apertos agora, por conta de coisas que eu fiz errada, para ter um crescimento, você precisa fazer. Sim. Meu negócio não foi extemporal, meu negócio foi comprar um lote por 100 pau, tirar de um canto, cobrir de outro, não teve o planejamento. Mas eu fui abandonado por pessoas que não era para me abandonar. Também teve alguns que tratou um serviço comigo, não fez. E aquilo ali, pronto, sábado agora eu pequei. Eu alterei. Quando eu pequei, eu disse, Senhor, para aí, eu sei o que é que o Senhor quer de mim. O Senhor está selecionando quem vai somar comigo. Eu bloqueei os caras essa semana também no status. E hoje eu desbloqueei. Para ele ver onde eu tô lá. Porque ele pegou um trampo comigo, colega meu. Eu em São Paulo. Pegou um trampo comigo para fazer do jeito e fez de outro. E ele vendo que eu estava sem mão de obra ali, ele podia estar lá. Aí no sábado eu mandei só um trabalhador, e o meu trabalhador pediu pro outro dar uma ajuda a ele, ele disse, eu vou para casa. Deixou o moleque sozinho lá, se matando. Quando foi, na sexta-feira agora passada, ele me pediu trabalho, eu disse, tem. Ele marcou para ir, quando foi 7 horas, eu disse que eu vou poder ir não. Eu tinha programado tudo para ele me dar uma força. Entendeu? Então eu não posso, eu sou um cara bom demais, mas eu não posso. Na hora que o cara pedir, eu tenho que dar. É verdade. Gera, eu pego o dinheiro na semana, às vezes que um cliente não botou todo, mas o meu trabalhador tem que receber. Sábado agora mesmo, eu fui para casa, entrou só o dia do trabalhador, eu paguei ele. Quando foi na segunda, eu digo, tem 50 do que eu te paguei para botar gasolina, que tô sem gasolina. Aí eu pisei hoje no serviço, quando eu piso é 50%. Sei. Só não peguei hoje, mas amanhã eu pego. Então é assim que eu trabalho. Mas tenho que olhar quem as pessoas que querem somar comigo, porque Deus lhe dá. Ele já disse, teu caminho é esse, tu que quer se bananar porque tu quer. Porque não é você ser um cara ruim, você tem que somar com quem soma com você. E outra coisa, Damião, não é ser ruim, mas é ser justo também. Justo. Né? E o que você ele não fez... pode ser ruim para você também. Não. Fez da forma errada, fez com pressa, porque fiz um acertozinho tão bacana pro cara fazer. Em 3 dias, o cara fez em 1 dia e meio e ainda deixou coisa para trás. Já pensou? Então não é por aí não. Não é por aí não. Damião, é o seguinte, vamos chegando em nossas considerações finais. Eu quero que você fique à vontade para você falar o que você quiser, se quiser falar novamente na Ikine, para você ver a importância do podcast, né? A gente entra sem roteiro nenhum. A única coisa que eu perguntei foi coisas básicas, mas a gente saiu de uma parte de um produto que você hoje divulga, que você trabalha, mas foi para uma parte de vivência, até de incentivo, de novos aprendizados para as pessoas que estão assistindo o podcast. Então, isso é muito importante e é o que interessa no final, né? Você sair daquela zona de conforto e... Isso. E assim, Gera, o que eu tenho para falar, como a ideia é falar da minha pessoa, eu acredito e sei que estou realizado. Tem mais algumas batalhas que eu tenho que vencer para ter o que eu quero ter. Não busco riqueza, busco conforto, busco qualidade de vida, né? Saúde, que é o principal. Eu acredito que até para semana eu começo a malhar para ver se pelo menos faço alguma coisa para melhorar para mim. Mas quando se fala na área, que esse podcast vai também para os pintores, que é o que eu quero, cara, se tu não cresceu financeiramente na tua área, que eu também ainda não cresci, eu estou crescendo, eu estou muito bem, graças a Deus, é porque você não quer crescer. Tenha qualidade no que você faz, tenha capricho no que você faz, tenha amor ao teu próximo, porque isso aí é o fundamental. Porque se você trabalhar com amor no que você faz, não tem barreira nenhuma, você não trabalha. Né? Tem um ditado que diz assim, quem faz o que gosta não trabalha nunca. Nunca, verdade. Então trate bem seu cliente. Hoje eu queria falar, esqueci, hoje tem um chat, né? Chat GPT, né? Eu acho que aquilo ali lhe dá um plano todinho de como você crescer profissionalmente, como você se disciplinar, porque eu acho que vai, não, meus clientes não se incomodam não, porque eu tô na obra, fumo um cigarro, meus clientes não se incomodam não, porque chega lá me vê sem camisa, meus clientes não me incomodam não, porque veio com uma caixinha de som. Ele não disse pra você, mas ele não lhe chama de novo. Verdade. É só isso, ele não vai lhe chamar de novo. Então, se você tá sentindo falta de alguém que não lhe chamou, teve alguém que não me chamou de novo. Porque eu já botei pessoas dentro da minha obra que tomou o meu cliente, mas que mais fraco do que o cara foi o meu cliente. Então, eu já perdi cliente para pessoas que eu botei do meu lado ali.
Agora, perder cliente por conta de acabamento meu, não. E pode perder também, porque como eu costumo dizer, tudo na minha área tem o seguinte, eu preciso, para mim ter uma qualidade no meu trabalho, que o cliente não entende. O cliente, ele está cansado de tudo, e o pintor é o último que vai ganhar o trocado, ele está com pouco dinheiro, ele aprendeu com pedreiro, eletricista, que eu noticei, ele passou na mão de pessoas ruins, mão de obra ruim. Uhum. E na hora do pintor, ele quer que embeleze, ele quer que faça tudo quando pega uma parede toda torta. Então, isso aí eu posso ter levado alguma crítica, alguém pode não ter gostado, só que eu preciso do começo. Arquiteto, engenheiro, ó, quero reboco padrão, para o pintor fazer pintura padrão. Então, precisa disso, sabe, Gera? Então, as pessoas têm que entender, porque às vezes, nesse aqui, pessoas vão dizer, o cara tá falando tão bem dele ali, eu já vi pessoas falar. Mas eu preciso dos comentários maldosos. Beleza? É isso aí. Então é isso, minha gente. Estamos chegando a mais um final de um Gerando Conversa. E que bom que você aceitou aqui a entrevista. Não é nem entrevista, eu digo bate-papo, né? Porque quando a gente trata assim de coisas tão que vem a somar para a gente começa falando de um lado profissional que vai somar para o cliente que está em casa assistindo, que quer tirar uma dúvida de um produto, mas também como pessoa. Tenho certeza que você atingiu a várias pessoas aí que vai girar, vai dar uma mudança de chave em algum momento aí, porque, isso daí eu vou levar para a vida. E esse é o intuito do podcast. Em relação a voltar a treinar, quando tirar o empoeiramento lá do patins, me chame que eu vou comprar o meu, viu? Quero voltar a treinar, quero fazer algo, porque eu tô chegando em casa, ontem eu fui fazer um serãozinho no trabalho do meu menino, e eu não quero ficar em casa, porque a rede social também prejudica muito. Demais. Eu entro no TikTok, eu entro no Quai, eu entro no Instagram, depois que eu fuço tudo, eu volto tudo. O celular cai um pouquinho da mão, a minha menina vai lá, pega, botava na minha mão, hoje ela não pega mais não. Uhum. Eu tô perdendo, às vezes, de me brincar com ela, porque tô... Então, ele serve também. Tem que limitar, verdade. Mas aqui serve, aqui é uma ferramenta de ganhar dinheiro, para quem sabe usar. Uhum. Não é verdade? É. Então é isso aí, Gera. Vou lhe convidar sim, vamos voltar a andar, vamos fazer algo que seja bom para nossa saúde e para a gente se divertir. Vamos embora. Então é isso, minha gente. Esse foi mais um Gerando Conversa e até o próximo, se Deus quiser. Valeu!